e hoje nós vamos falar sobre Atlântida, né? E esse é um tema que eu sei que muita gente não sabe por que abordar esse tema, né? Do que se trata, por que Atlântida do nada. Mas a história de Atlântida, nós vamos ver, ela é uma história que tem tudo a ver com o drama da nossa civilização, ela tem tudo a ver com o drama político-social, e é uma história importante para formar o imaginário, né? De fato, Atlântida é uma das histórias mais impressionantes que aparecem, em especial ali na obra de Platão. E aí eu acho que muita gente perdeu, portanto, por causa disso, né? Realmente perdeu esse mito importante da Europa. Alguns mitos que são realmente, que constituíram a civilização, eles foram deixados de lado. A primeira vez que aparece, que é dito, que se fala sobre Atlântida, é na obra de Platão. Então aqui já é uma coisa muito interessante. É muito difícil saber o quanto da obra de Platão recebeu influência egípcia, do Egito Antigo. Nós não temos tanto contato com o que era o pensamento do Egito Antigo, e nós só temos uma reconstrução. Algumas pessoas na época de Platão acusaram ele de estar copiando ideias egípcias quando Platão. Então Platão, para quem não sabe, foi o grande filósofo da Grécia Antiga. E Platão tem dois diálogos muito curiosos. Um diálogo chamado Timeu e um diálogo chamado Crítias. O Crítias é especificamente sobre Atlântida, mas ele é um diálogo que nós não temos o diálogo completo, né? E o Timeu é um dos diálogos mais complexos da obra de Platão, e ele é uma narrativa sobre a criação do mundo e como o mundo foi criado. E ali no Timeu aparece, né, aparece essa figura que é muito interessante, tanto a figura do Solon. Solon é a pessoa que conta. Solon foi o fundador da democracia ateniense. Então essa figura meio mística para a Grécia Antiga. E o Solon, ele teve contato com os antepassados do Critias. Então Critias é esse político que fez parte da tirania, né, dos 30 em Atenas. E aí ele tem esse contato com o Solon, e aí ele começa a contar essas histórias místicas que vêm do passado. Do mesmo modo, Sócrates tem contato com os mitos que vieram do Egito. Então existe toda uma reflexão sobre a figura do Solon e a figura do Egito nessa filosofia do mito platônica. E aí quando aparece a história de Atlântida, ela é apresentada como um mito, sem dúvida nenhuma. Efetivamente, esse mito ele tem uma importância simbólica muito grande. Ele tem absolutamente tudo a ver com o que a gente vai falar agora, que é a contraposição entre Atenas antiga e a civilização de Atlântida como ela é descrita, né? Então, como que é a civilização de Atlântida? Os deuses, ela vem do período em que nós temos a época que os deuses dividem o mundo entre eles. E cada um vai cuidar de um pedaço. E Poseidon cuida de um pedaço do mundo. Nesse pedaço, Poseidon se apaixona, né, por uma moça chamada Cleto. Ele basicamente tem um filho com ela, chamado Atlas. E o Atlas vai ser o iniciador da linhagem dos sucessores, né, dos sucessores de Poseidon. Ele cria esse reino. Esse reino é depois dos braços de Hércules, né? Os braços de Hércules são a entrada da Europa, entre a África e a Espanha. Então, basicamente, o Estreito de Gibraltar, né, que a gente fala, ele é a entrada da Europa. Então, a Atlântida fica para depois disso. A Atlântida ficaria, portanto, entre a Europa e a América, né? Ficaria exatamente depois da passagem da Europa. E Poseidon cria essa grande ilha, da qual do centro dela eles tiram as pedras. E aqui o que é interessante é o modo como Platão vai descrever essa civilização. Porque ela é uma civilização que, na medida em que eles são próximos da linhagem dos deuses, portanto descendentes
Vejam que essa civilização que surge então, ela é uma civilização que quanto mais próxima da origem divina dela, mais elevada ela é. E a história de Atlântida é uma grande sequência da decadência e do descenso de uma civilização elevada, próxima dos deuses, até uma civilização que vai lentamente perdendo a linhagem divina. Quando as pessoas ainda têm o sangue de Poseidon nas veias, mais claramente, elas são mais próximas de Deus e elas vivem uma vida próspera. E quando esse sangue se esvai, quando agora o sangue delas é puramente mortal, eles esquecem de onde veio a prosperidade deles. Porque no começo, como que a Atlântida fica muito próspera? Ela tem essa inspiração divina, eles fazem um templo muito sagrado no meio da cidade para preservar o legado de Poseidon. Eles constroem muito uma civilização focada em construir, em erguer prédios, em erguer coisas grandes, né? Veja, essa é o ponto, né? O mito de Atlântida está acontecendo agora, e ele acontece com a civilização europeia atual. Para quem conseguir prestar atenção nisso, vai conseguir enxergar muito como, na verdade, todo o drama da civilização atual é a mesma coisa que aconteceu com a Atlântida. E aí, vejam, essa civilização ela é focada em construções, ela é focada em culto do divino, ela é uma monarquia, e ela é uma monarquia descentralizada, com reinos independentes sobre um rei, uma espécie de monarquia sagrada original, e os reinos independentes que são totalmente autônomos, cada um deles com uma variedade de governos que podem competir entre eles, e esses reinos, a única coisa que eles não podem fazer é se revoltar contra a monarquia espiritual que dá a base do próprio reino de Atlântida. Essa monarquia tem um tipo de pedra que eles tiram do centro da ilha, que tem algumas cores específicas, como vermelho, preto, e eles constroem as paredes, as pedras com isso. Atlântida, na medida em que ela segue essa linha divina, eles são desapegados das coisas do mundo. Eles querem simplesmente construir coisas e fazer coisas que sejam produtivas e coisas que sejam fortes, coisas que sejam duradouras. Eles desprezam as coisas que são passageiras. É uma civilização, portanto, que ama aquilo que é eterno e despreza o que é passageiro. É uma civilização abnegada. Eles não ficam procurando os prazeres para construir as coisas, mas é uma civilização que quer saber de construir, prosperar, produzir. Portanto, é uma civilização próspera. Só que o que acontece, na medida em que a linhagem vai se perdendo, a memória da experiência divina original vai se perdendo também. E as pessoas de Atlântida já não amam mais Poseidon, que é o deus dos mares, né? Como a origem das coisas, como a origem da civilização. Eles já não entendem mais que foi do divino que vieram os talentos deles. E que a prosperidade deles veio do eterno e do divino. Eles perdem essa memória. Há um esquecimento, existe o drama da decadência e do esquecimento em Atlântida. Então, quando você vai perdendo essa experiência divina original, você agora não lembra mais de onde vieram esses prédios. Esses prédios agora não vêm mais da glória do fato de nós termos recebido dons de Poseidon. Não, esses prédios vêm do nosso mérito. Nós, o povo de Atlântida. De onde veio essa prosperidade? Essa prosperidade veio do nosso mérito. De onde veio esse talento, essa desmedida? Será que é tão importante assim que nós sejamos abnegados nos bens, no consumo? Não, porque não? Nós somos melhores que os outros. E a Atlântida começa a subjugar os outros povos, começa a dominar a Europa. Então a Europa vai sendo conquistada pela Atlântida, né? E eles vão escravizando os povos. E quando esses povos são escravizados, os habitantes de Atlântida eles nunca param para tentar lembrar, ou não fica claro para eles qual é a experiência, o que legitima eles a mandar, exceto o próprio sucesso material deles. É do sucesso material, é da soberba deles,
que eles enxergam a legitimidade para mandar nos outros povos. E aí vem o grande contraste com Atenas Antiga. Atenas Antiga é como a civilização que Platão sonha, porque a Atenas Antiga é próspera também é abnegada, mas ela tem uma diferença. A Atenas Antiga está toda hora renovando a sua conexão com as leis divinas, porque a base de Atenas Antiga é o amor de Atenas Antiga pelas leis eternas. É uma sociedade, portanto, religiosa, é uma sociedade, portanto, vinculada a tudo que é eterno. E é nisso, do fato de Atenas Antiga estar sempre rememorando as leis eternas, que a civilização de Atenas Antiga ela é sempre jovem, embora ela seja materialmente mais fraca do que a sociedade de Atlântida. Atenas Antiga ela está toda hora renovando, então eles estão recontemplando o belo, eles estão contemplando novamente a beleza, eles estão novamente contemplando a verdade, sempre porque a base da sociedade é o rei filósofo, é a aristocracia de filósofos, é a existência de uma vida focada no que é espiritual. E aí agora, Atlântida vai ser enfrentada por Atenas Antiga. Atenas Antiga vai fazer uma coalizão, uma grande aliança de todas as culturas que estão sendo subjugadas por Atlântida. E ela faz uma grande coalizão e ela ataca Atlântida. E Atlântida, ela é derrotada por Atenas, apesar de todos os outros povos fraquejarem na aliança. Atenas sozinha, mesmo muito menor, e mesmo sem o poder material, consegue vencer Atlântida e salvar a Europa. Né? O mar abre, certo? Entre terremotos e tsunamis e mares, Atlântida, depois de ser derrotada por Atenas, é destruída. Então, depois disso, Atlântida é destruída. E por que eu estou trazendo essa história de Atlântida? O que isso tem a ver, né? O que está acontecendo com a cultura europeia hoje, o que está acontecendo com a cultura ocidental hoje, é exatamente o que aconteceu com a Atlântida. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. E agora vai ficar mais claro a metáfora. A fonte da cultura, a fonte da alta cultura, é a conexão com o divino. É a presença do divino no mundo. Porque é Deus que não só trouxe a ordem para esse mundo, como quando você chega no ápice da arte, você contempla Deus. Quando você chega no ápice da literatura, você contempla Deus. Quando você chega no ápice de qualquer coisa, você contempla o divino. Porque Deus colocou os princípios de ordem no mundo do qual vem a nossa civilização. E a nossa civilização foi construída por pessoas que amavam a Deus e estavam buscando refleti-lo. A nossa civilização ela foi construída por pessoas como Bach, como os músicos da música, os criadores da música clássica, que estavam querendo amar Deus. Até um louco como Mozart, um louco na vida pessoal, teve o ápice da sua obra no Requiem. A nossa civilização foi construída por pessoas que queriam construir as catedrais. Foi feita por Dante Alighieri e por Cervantes, que estavam querendo cantar os cantos divinos. Homero e a Eneida, mesmo sendo cristãos, a mesma coisa. Eles estão procurando seguir as leis divinas. E assim vai. É fundamentalmente da busca por Deus e pelo eterno que se produziu a alta cultura na arte, na música e em todas as outras coisas. Só que a nossa civilização, ela esquece disso com o tempo. E com o tempo as pessoas começam a achar que a fonte e a força da nossa civilização, ela provém não da presença de Deus, ou seja, não de um dom divino, não do fato de nós termos uma descendência divina, de nós termos descendência divina. Aqui eu não quero nenhum sentido esotérico, é simples. No sentido plenamente cristão, nós fomos criados por Deus e nós temos o dom, uma alma imortal que pode buscar a Deus. Então, no sentido cristão, é isso. E Deus criou o mundo e nada do que foi feito poderia ser feito sem Ele. Só que nós esquecemos isso com o tempo. E nós achamos que a música clássica, que a literatura, que a arquitetura, que essas coisas elas são dadas por garantido. Nós secularizamos a nossa cultura. E quando nós secularizamos a nossa cultura, a verdade é que nós começamos a cultuar nós mesmos.
E aí começa esse processo indefinido de decadência, porque nós não estamos renovando a nossa aliança. Nós não estamos renovando a nossa... nós não estamos nos reconectando com a lei divina frequentemente. Como nós não estamos renovando a nossa aliança com a lei divina, nós estamos, cada dia que passa, vivendo da memória da lei divina. Nós estamos vivendo do eco distante e vago daquilo que é eterno. E agora você só faz a caricatura da caricatura. Tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia mal feita do que veio anteriormente. Porque o seu contato com o que é eterno e divino, ele não é direto. Ele não é renovado pela sua alma por uma busca da sua alma por encontrar Deus. Ele é herdado, ele é simples herança. Por isso a obsessão da cultura atual com a nostalgia. Por isso que tudo virou nostalgia. Embora a nostalgia seja uma das bases da cultura ocidental, a nostalgia significa voltar para casa. A cultura atual não consegue sair da nostalgia, a nossa geração não sai da nostalgia, porque nós não temos mais experiências espirituais autênticas. Nós só somos capazes de copiar a experiência espiritual antiga. Na política, por exemplo, as pessoas querem voltar para a era Reagan, porque a era Reagan era uma era iluminada. Mas na verdade a era Reagan era uma tentativa de voltar para os anos 50. E já sentiu um vazio existencial nos anos 80, tentando emular os anos 50. E nós que sentimos um vazio existencial e tentamos voltar para a nostalgia dos anos 80. E os anos 50 sentiam um vazio existencial da civilização antes da Primeira Guerra, ou às vezes da civilização do século XIX, da era vitoriana. E assim vai. Ou seja, é a perda do sentido espiritual que nos faz querer só parasitar o passado, porque nós já é como se nós estivéssemos tentando caçar de maneira desesperada algum tipo de conexão espiritual, porque nós só conseguimos ter a conexão espiritual por meio da herança. E a nossa civilização ela é próspera materialmente, sem dúvida. Mas por que a nossa civilização é próspera materialmente? Por causa da herança da civilização. E aí eu vi um vídeo, eu estava vendo um debate do Curtis Yarvin com um socialista chamado Ben Burgess, que é um cara basicamente bastante ignorante. E aí eu estava vendo esse Ben Burgess falando, e ele fala assim, porque é maravilhoso o método de governo da Noruega e dos países nórdicos, que ele é meio socialista. Aí eu pensei, cara, o que diabo seria Noruega e Suécia se não fosse a civilização cristã? Absolutamente nada, seria um poço de gelo, como já foi no passado. Sem a civilização cristã, sem os vikings, que eles renegam hoje, sem toda uma história da civilização europeia, Noruega e Suécia e etc. não seriam absolutamente nada. Eles não teriam nenhuma relevância. O que para mim é interessante. Por quê? Porque na verdade não é que a social-democracia sueca, com gênero e sei lá mais o que coloca num pacote, ela não está existindo, ela não é uma coisa ela não é uma coisa que foi feita no terceiro mundo. Ela está bebendo e parasitando em muitos aspectos a civilização europeia que construiu toda a civilização do norte da Europa. Ela não veio do nada. Você não tem como redistribuir. Para você redistribuir o dinheiro, você tem que ter dinheiro, muito dinheiro, para conseguir fazer essa aventura de falar eu vou distribuir o dinheiro e vai funcionar. Eu vou fazer políticas que não sejam tão eficazes economicamente e vai dar certo. Esse tipo de coisa vem de culturas que já foram... O fato das pessoas serem pacíficas vem de anos de civilização cristã. Então, na verdade, a prosperidade muito da Europa atual, eu peguei o norte da Europa como símbolo, mas vale para a Europa inteira. E vale para todo mundo ocidental. A prosperidade é uma herança da civilização europeia de sempre, da cristandade, sem dúvida nenhuma. A cristandade criou as universidades, criou as escolas, e criou criou a música clássica, e da música clássica vai vindo o parasitismo, porque com a música clássica que a cristandade cria-se o jazz, que é um parasitismo da música clássica. O jazz vai se autodegenerando e aí você tem depois rock, blues e outras coisas. Depois a coisa vai indo pro rap e agora nós temos o funk como a grande linha e tal. Mas essas músicas só existem porque alguém fez as músicas clássicas, senão você não teria um ponto do qual decair para chegar nessa.
Mas esse não é o ponto nosso hoje. O ponto nosso hoje é que a cultura europeia, ela bebe. Por exemplo, eu adoro Blind Guardian, entendeu? Mas o que é bom no Blind Guardian? É a memória daquilo que é a música clássica, é a memória daquilo que veio da Idade Média, é a memória daquilo que é o Tolkien. E assim, jazz é a falta da modernidade, perfeito, a comparação é muito boa, é a mesma coisa. Por que acontece isso? Porque os artistas do jazz não se veem como herdeiros de uma civilização espiritual de reconexão com o divino. Eles se veem como pessoas que, para usar a metáfora do Camões, eles tocam a música para eles não tocam a música para encontrar Deus. Ah, mas eu conheço alguém do jazz que encontrou a Deus. Toda a arte dá para a pessoa encontrar a Deus. Toda a arte é um caminho para conectar as pessoas com Deus. Toda a arte é, de alguma maneira, uma experiência espiritual. Só que, quanto mais elevada a experiência espiritual e quanto mais consciente da busca espiritual, mais intensa ela é. Isso é a Atlântida Antiga. A Atlântida Antiga começa no dia em que... desculpa, Atlântida Antiga não, desculpa. Atenas Antiga. Atenas Antiga começa no dia em que você fala, não, eu quero encontrar o divino aqui com a minha música. Nos artigos do Dugin, ele fala como governos ocidentais como atlantistas. Acho que se refere à herança da cultura grega no ocidente. Mas seria irrazonista tanto descolar da herança grega assim? Eu acho que, assim, o Dugin, o que ele está falando que vale para os governos ocidentais, vale para a cultura dele também, né? Vale para a Rússia também. Mas é um fato que a Europa inteira é atlantista, ela é Atlântida revivida, é um fato. Nós somos Atlântida, o Brasil é Atlântida. Mas vejam, o que acontece aqui é a civilização de Atlântida, ela parece forte, mas ela não é. O que acontece com todos os conservadores, por exemplo, que admiram os Estados Unidos da América, porque os Estados Unidos é rico? É cheiro, tom, jeito e cara de Atlântida. É total Atlântida, assim, é total. Mas os Estados Unidos têm dinheiro. Tem que ser muito cego. Tem que ser muito cego, culturalmente falando, para não enxergar que os Estados Unidos é uma Atlântida total. Os americanos enxergam isso, é total. É só andar em Nova York, é só olhar para... É só ter uma noção básica assim, do que está acontecendo. A decadência é a cara do negócio, entendeu? Quando você olha isso, você começa a entender e fala o seguinte, caramba, por quê? Por que os Estados Unidos é total Atlântida? Porque esse dinheiro dos Estados Unidos, ele veio da civilização cristã, e quem acha que não, está completamente enganado. Foi o espírito cristão que construiu a riqueza do país. Não foi o Joe Biden que construiu a riqueza dos Estados Unidos, foi o espírito cristão que ergueu o país. Tudo é Atlântida, nós estamos dentro de Atlântida. E infelizmente eu já sei o final da história. O final da história é que o mar abre e o oceano engole a civilização. Engole a civilização e ela é totalmente destruída na medida em que ela perdeu a memória de quem pariu ela. O barco dos eleitos, o barco dos fiéis, que são as poucas pessoas que lembram da experiência espiritual original, precisam fugir e refazer a civilização, considerando que eles já sabem que ela vai ser destruída e acabada. É por isso que a nova Atlântida, do Francis Bacon, como muito bem colocaram, ela é o contrário da Atlântida do Platão. Ela é a soberba do povo que fala, eu vou agora me insurgir contra me insurgir contra isso. Eu amo Atlântida. Atlântida é maravilhosa. Francis Bacon é um dos pais do iluminismo, um dos pais do progressismo que nós vivemos. Ele vira e fala, não, parem vocês reacionários. Eu amo a magia, eu amo a ciência. Nós vamos vencer os problemas do ser humano e a Atlântida vai dar certo. Francis Bacon é o símbolo da soberba cientificista, da soberba das oligarquias atuais que vai destruir nossa civilização. E esse livro é um dos inícios do progressismo, é uma das bases do progressismo.
E nós, como pessoas que somos dissidentes, nós não podemos ser Atlântida, nós temos que ser Atenas, na história do Platão. O que é Atenas? Nós temos que ser a aliança contra a degradação e a destruição, e nós temos que ser a renovação espiritual constante e união contra a entropia e para a restauração espiritual. Mas veja, o ponto não é... A história do Platão não é a história da decadência só, é como lutar contra a decadência. Vaporwave, eu adoro tudo que é Vaporwave, mas o ponto não é esse. O ponto é como nós precisamos nos unir para enfrentar Atlântida. Esse é o ponto. Atlântida é o inimigo. E quem tá achando que Atlântida é o aliado tá louco, não tá entendendo nada, assim. Atlântida é o inimigo. A história de Atlântida é como combater Atlântida. A nossa cultura virou Atlântida. Por exemplo, ela é a nossa inimiga. A nossa cultura nos odeia. Isso é evidente. Se alguém consegue olhar isso, vai perceber isso. A nossa cultura nos odeia. A decadência é uma constante na história da humanidade. E você evita a decadência quando surgem algumas pessoas heróicas. Essas pessoas são filhas dessa reconexão espiritual. E elas se insurgem contra a Atlântida. A primeira coisa para aparecerem para combater a Atlântida é a percepção de que a Atlântida está ruindo. Mas veja, nós temos a Atlântida na nossa alma. Toda vez que a gente fala assim, toda vez que a gente abraça a decadência e o nosso orgulho fala isso mesmo, nós somos parte da decadência, entendeu? Todas as vitórias da direita são em alguma medida uma derrota de Atlântida, mas o problema... Isso eu tô falando da Atlântida decaída, tá? Mas vejam que em alguns aspectos, muito da direita está se prendendo em ser Atlântida também, porque ela é só uma versão decadente de uma coisa do passado. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, os líderes da direita, a maior parte deles, e muitos deles são mais velhos, eles são boomers, eles não fazem a menor ideia do tamanho da briga espiritual que existe no mundo atual. Eles não fazem a menor ideia. Eles lembram de uma época em que o mundo era menos louco do que hoje e eles estão lutando para proteger essa época que o mundo era menos louco. Mas isso continua na dinâmica de Atlântida, porque isso é só uma memória. A virtude deles vem só da memória do passado, a virtude deles não vem da presença divina atual. Então eles estão lutando para preservar a Atlântida de 30 anos atrás ao invés de preservar a Atlântida de hoje. Eu sei que o tema de hoje é difícil, tá? Eu sei que muita gente não vai estar nem entendendo o que eu tô falando na live de hoje, mas faz parte, é realmente um tema complexo. E a história de Atlântida, sem dúvida, sobre decadência e redescoberta espiritual não é uma história fácil. Tá bom, gente, um grande abraço para todos, por hoje é só. E até a próxima.